A mentira da nova aliança. Realmente. Neste vídeo, eu vou provar para vocês dentro da própria Bíblia que não existe esse negócio de tal de nova aliança para os cristãos e nem para os judeus. Na verdade, para os cristãos piorou, né? Porque esse negócio de novo pacto, nova aliança, era uma renovação do pacto anterior que Deus tinha feito com o povo de Israel, segundo as narrativas da Bíblia. Não estou dizendo que isso é verdade. Então, fique até o final, depois da nossa vinheta, que eu vou apresentar para vocês mais uma mentira da sua Bíblia. Exatamente. E se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então esse Espírito Santo mentiu várias vezes, ok? Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, questione o seu líder religioso, questione o teu pastor, questione o livro normativo de regra e fé e prática que você diz que acredita e coloca em prática. Mentira! Você não coloca em prática aquilo que está escrito dentro da sua Bíblia. Exatamente. E eu aqui neste canal, tantos outros canais também estão apresentando aí as incoerências da Bíblia. Eu estou aqui mais um dia para apresentar mais uma mentira, mais uma fake news dessa Bíblia. E eu agradeço você por ter aberto as portas da tua casa, por me deixar entrar, por me deixar apresentar o outro lado da moeda, que os pastores pregam que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu estou aqui com quase 900 vídeos mostrando para vocês passo a passo que não, este livro, a Bíblia, não condiz com a palavra de um Deus, que um Deus inspirou autores a escrever. Se é Deus que inspirou aos autores, se é o Espírito Santo que inspirou os autores a escrever este livro, então esse Espírito Santo, esse Deus, sofre de graves problemas cognitivos. E ele se contradiz várias vezes dentro da sua palavra, se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu estou aqui apresentando para você mais um dia. Então eu agradeço a todos que estão aqui acompanhando, agradeço os meus inscritos, aqueles que acompanham sempre. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo like, pelo compartilhamento, por estar ajudando aqui este canal ainda pequeno. Mas nós estamos aqui na luta para libertar a mente aprisionada do povo. Então, o trabalho é desmistificar este livro como palavra de Deus. Este livro que manipula a mente das pessoas. Um livro de normas, de normativos de um suposto Deus que contém tanta incoerência, que contém tantas contradições, tantos problemas. Não pode ser um livro de um Deus. Se o seu Deus se fecha a um livro, então esse Deus aí é muito pequeno, é fraco, é falho. Exatamente. Então, meus queridos, nós vamos aqui hoje para mais uma mentira deste livro. Presta bem atenção no que está escrito. Não estou inventando nada. E outra coisa, algumas pessoas, cristãos, caiu aqui de paraquedas no meu último vídeo dizendo o seguinte: você precisa fazer curso de hermenêutica para poder conseguir interpretar a palavra de Deus. Não precisa. Eu não interpreto a palavra de Deus. Eu não interpreto este livro que você diz que é a palavra de Deus. Eu simplesmente faço a leitura básica. Se eu for fazer interpretação, eu vou colocar aquilo que o texto não diz. É isso que vocês fazem nas igrejas, nas EBDs. É isso que vocês fazem nas praças, nos ônibus, nas escolas. Vocês apresentam um Deus bom, por exemplo. Mas a Bíblia diz o contrário, que esse Deus não é bom. Que esse Deus, ele fala que vai fazer o povo dele ser canibal. Esse Deus manda o povo entrar em terras alheias onde já tinha moradores, dizendo que a terra é dele e vai dar para outro povo. Exatamente. E ele manda descer espada.
Ele manda saquear, ele manda matar crianças de peito, ele manda matar mulheres que já não são mais virgens. Ele manda também você apedrejar o seu filho rebelde. Ele manda, se a moça não for virgem no dia do casamento, que ela seja apedrejada. E o primeiro que seja jogar pedra são os pais. Então, o que vocês cristãos pregam, que Deus é amor, isso não condiz com o que está escrito na Bíblia. Só porque vocês usam um versículo isolado do Novo Testamento que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. É isso que vocês fazem. Vocês pegam um verso isolado, aplicam no povão da igreja e vocês ignoram todas as práticas que esse suposto Deus, que é pregado no Novo Testamento, praticou no Antigo Testamento. Se ele é o Deus do ontem, hoje, eternamente, então as práticas que ele fez no passado, as ordens que ele mandou, então não fica no passado. Ele é de ontem, hoje, eternamente. Então prevalece eternamente. Então, como vocês fazem, vocês são freestyles, vocês são seletivos com passagens bíblicas, este canal vai mostrar o inverso, o contrário. Vai fazer uma teologia, como é do canal do Antônio Miranda, reversa, contrária. Vai mostrar o outro lado da moeda. Exatamente. Então vamos para a passagem mentirosa? Presta bem atenção. Se você perguntar para qualquer cristão em live, qualquer outro lugar, e até dar um Google aí, passagem que diz que é citada por cristãos da Nova Aliança, vai aparecer aí bastante aí, principalmente a passagem de Hebreus, do Novo Testamento, mas a passagem de Hebreus é uma cópia mal feita de Jeremias 31. E muitos apologetas, muitos cristãos, se utiliza de Jeremias 31 para dizer que Deus faria uma nova aliança e que essa nova aliança era Jesus. Então eles linkam Jeremias com Jesus para dizer que Deus iria fazer uma nova aliança, que Deus estava retendo aquele pacto com o povo de Israel, porque ele era um povo desobediente, e a nova aliança seria estabelecida através de Jesus, depois da morte de cruz. É um malabarismo, um contorcionismo tão gigantesco feito pelos cristãos, que eu vou falar para você, para desfazer isso aí, eles fazem isso em 10 minutos, para a gente desfazer vai levar milhões de anos. Complicado, mas não estamos aqui. Olha o que diz a tal nova aliança que os cristãos e os judeus pregam. Olha aqui. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança na casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui você já percebe que não tem os outros povos, aqui não tem os pagãos, aqui não tem os gentios, não. Já começa. Nessa primeira frase aqui de Jeremias 31 ao 34, já refuta totalmente que essa nova aliança seria com o povo gentílico. Por quê? É com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deixa eu te perguntar para você, cristão brasileiro, de qual tribo você é? Para você se incluir nessa parte da nova aliança? Difícil, né? Olha o que diz mais. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei, presta atenção. E aí o cristão diz que essa aliança aqui, diz que isso aqui é profecia se cumprindo em Jesus. Mas isso eu vou provar que não é nem Jesus e nem com o povo de Israel, nem com os judeus. Olha só. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu não os haver desposado, diz o Senhor dos Exércitos. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vou dar uma pausa aqui, depois eu volto para esse versículo. Então o escritor da narrativa, lá de Hebreus, ele está lendo Jeremias e compondo essa suposta aliança para se cumprir em Jesus. E ele vai escrever o seguinte, aqui ó. Porque, Hebreus 8, do 8 ao 12. Porque repreendo-os, lhes diz,
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Engraçado que os cristãos utilizam essa passagem de Hebreus para dizer que existe uma nova aliança agora em Cristo, mas até o livro de Hebreus refuta os cristãos, porque aqui a nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Da mesma forma, não tem povo gentílico, não tem ninguém. Jesus, ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não tem nada a ver com os outros povos, não tem nada a ver com a Espanha, com o Brasil, com a Itália, não. É com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que vai dizer aqui ainda, ele vai copiar, mudando em algumas palavras, Jeremias 31. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, não está escrito lá em Jeremias? No dia que te tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ele adultera o versículo, sendo que lá está dizendo que mesmo eu desposei eles, quer dizer, casei com eles, mesmo eles tendo invalidado a minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, olha aqui, presta atenção. Porei as minhas leis no seu entendimento. O que é leis aqui que está dizendo sobre essa aliança? Porei as minhas leis. De qual lei a carta de Hebreus está citando? Hebreus está citando as leis de Moisés. Não tem nada a ver, porque Jesus não deixou lei nenhuma, mesmo porque Jesus não podia abolir a lei nem modificar a lei. Jesus não tinha autoridade para isso, para modificar, para alterar a lei. Não tinha. Yahvé estabeleceu uma lei perpétua. Isso está escrito no livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio, Números, Levítico. São leis eternas, perpétuas. Qual autoridade Jesus teria de falar do nome de Deus e mudar alguma lei? Aí diz assim, ó. Porei as minhas leis no seu entendimento, no seu coração, e as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. Agora, quer ver o versículo mentiroso que os crentes mentem na cara dura, e a Bíblia também mente? Quer ver? E não ensinará cada um o seu próximo. Cristão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se vocês dizem que está na nova aliança, aqui está dizendo que quando a nova aliança ser atingida, não ensinará cada um o seu próximo. O que vocês estão ensinando aí na igreja, nas EBDs, ensinando Bíblia um para outro aí na rua, pregando o evangelho a toda criatura? Se aqui está dizendo que não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Olha só, porque todos me conhecerão. Todos. Peraí, cristão. Se esse Deus da Bíblia é para toda a humanidade, então essa nova aliança não é estabelecida. Sabe por quê? Porque nem todos do planeta conhecem esse Deus. E conhecer aqui, né, é estar íntimo. Porque todos me conhecerão, porque eu colocarei as minhas leis no seu entendimento, e não ensinará cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Ué, como que vocês estão pedindo perdão todos os cultos, todas as orações, se aqui o próprio versículo do Novo Testamento diz que serei misericordioso com as suas iniquidades e dos seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Se esse suposto Deus que não vai lembrar dos seus pecados, por que você ainda continua pedindo perdão pelos seus pecados e ainda tentando buscar uma salvação? Se esse próprio Deus da Bíblia aqui, ele não lembra mais dos seus pecados. Então, voltando aqui para Jeremias,
que o autor de Hebreus copia, plagiou mesmo, né? Ele fez um plágio do Antigo Testamento para construir uma nova aliança mal feita, porque deixou rabo para nós pisar aqui hoje. E aqui está dizendo a mesma coisa. Ele não ensinará lá, eu fiz a citação para cristão, agora aqui vou fazer para o judaísmo. Ele não ensinará mais cada um ao seu próximo, dizendo, conhecei ao Senhor, porque o maior deles, diz o Senhor, porque deles, conheceis o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pulei uma linha aqui. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Se essa nova aliança não está em pé com a casa de Israel e a casa de Judá, então nem os judeus estão nesse novo pacto, nessa nova aliança. Nem judeu e muito menos cristãos, que quer se utilizar de uma passagem judaica para se incluir numa tal suposta nova aliança que o Deus de Israel fez lá com o povo do Egito, achando que está fazendo com o povo do planeta inteiro. Mais uma mentira, mais uma máscara caiu nesse vídeo. Provei para vocês que dentro da própria Bíblia, esse suposto Deus não fez ainda nenhuma nova aliança, nem com os judeus e muito menos com os cristãos. Sabe por quê? Porque os judeus ensina cada um o seu povo para conhecer o seu Deus. Ensina a Torá, ensina a Taná, e os cristãos ensina a Bíblia toda. Tanto o Antigo Testamento, que não foi escrito para eles, é de judeu para judeu, quanto o Novo Testamento romano, que Roma construiu, juntando todos os livros, harmonizando, pegando retalho daqui e dali, construindo personagens. E aí o cristão está se achando que está numa nova aliança, tomando Santa Ceia, batizando, fazendo tantas besterol, acreditando na pseudagem desse livro. Exatamente. Não existe, é mito esse negócio de nova aliança. Tanto com Israel, quanto com o Judá. Se você, quanto Israel e Judá, quanto com o cristianismo. Porque o cristianismo piorou, né? Se você olhar hoje, o planeta, principalmente hoje, dia 29 de outubro, dá uma olhadinha nas notícias que está acontecendo lá em Israel, bombardeio para lá, bombardeio para lá, para cá, e não tem Yahvé, não tem El, não tem Asherá, não tem nenhuma divindade protegendo aquele país. Se não fosse o poderio bélico, a inteligência do ser humano, para poder se proteger e bombardear e matar um monte de pessoas inocentes. Exatamente. Tanto para lá, quanto para cá. Nessa guerra ninguém tem inocente. Todos com seus ideais, todos buscando os seus objetivos. E onde estão os seus deuses? Fica a perguntinha. Mais uma mentira desvendada desta Bíblia, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.